Deixe-me compartilhar com você o que quero dizer. No início, havia a consciência incondicionada do ser, e essa consciência desejava se expressar. A inteligência suprema que chamamos de Deus começou a imaginar, e toda a criação passou a existir. O mundo foi moldado pela palavra de Deus, o que significa que os atos imaginários de Deus se tornaram as realidades da experiência. E você, sendo feito à imagem de Deus, possui esse mesmo poder criativo. Digo a você que seja o que for que deseje. Primeiro você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Se quiser ter sucesso em seus empreendimentos, primeiro deve entrar no estado de consciência em que sente que o sucesso já é seu. Se você quer saúde, deve primeiro assumir o sentimento de ser saudável. Se você quer riqueza, deve primeiro entrar no estado de rico. O segredo está em um princípio tão simples que a maioria o ignora. A consciência é a única realidade. E o que você está consciente de ser você se torna. Todas as coisas existem na imaginação humana. E é por meio da imaginação humana que as coisas se manifestam. Considere um exemplo simples de minha própria experiência. Anos atrás, eu desejava viajar para Barbados para ver minha família, mas parecia não haver nenhuma maneira de isso acontecer. As passagens eram muito caras. Meus compromissos em Nova York eram muito urgentes. No entanto, em vez de aceitar esses supostos fatos, comecei a viver com a suposição de que já estava em Barbados. Todas as noites antes de dormir, eu imaginava as ondas batendo na praia, sentindo o sol quente de Barbados no meu rosto, ouvindo as vozes da minha família me dando as boas-vindas. Persisti nessa suposição, sentindo a alegria e a gratidão de estar em Barbados. Sentindo a alegria e a gratidão de estar em Barbados. E em questão de semanas, contra todas as expectativas razoáveis, recebi uma carta de meu irmão com dinheiro para a passagem para Barbados. O que parecia impossível para minha mente racional se manifestou por meio do poder de minha ação imaginária. Está vendo o princípio em ação? Eu não manipulei os eventos externamente. Não lutei nem me esforcei. Simplesmente mudei meu estado de consciência e as circunstâncias externas se reorganizaram para corresponder a essa nova convicção interior. É por isso que digo a você para viver como se tudo sempre desse certo. Porque quando você entra nesse estado de consciência, quando realmente acredita e sente que isso é verdade, o universo se move em harmonia com sua suposição. Isso não é um pensamento positivo. Essa é a lei da consciência. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essas palavras de Provérbios revelam o princípio criativo de toda a existência. Seus pensamentos imbuídos de sentimento criam as condições e as circunstâncias de sua vida. O mundo externo nada mais é do que um reflexo de suas suposições internas. Muitos de vocês me procuram perguntando como manifestar desejos específicos, um novo emprego, um relacionamento amoroso, mais saúde, abundância financeira. E eu sempre lhes digo a mesma coisa. Primeiro você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Você deve viver a partir do fim. Se você quer um novo emprego, deve sentir a satisfação e a segurança de tê-lo agora. Se você deseja um relacionamento amoroso, deve sentir a alegria e o companheirismo desse relacionamento agora. Se você quer saúde, deve sentir a vitalidade e a força de uma saúde perfeita agora. Pois a imaginação cria a realidade e o que você supõe se torna. Sua suposição, embora falsa para os outros, se persistir, se transformará em fato. Essa é a lei criativa pela qual todas as coisas passam a existir. Mas ouço alguns de vocês dizerem: Neville, já tentei imaginar coisas boas, mas nada acontece. A isso eu respondo: você realmente entrou nesse estado. Você realmente assumiu o sentimento do desejo realizado. Ou você apenas desejou e esperou enquanto acreditava secretamente na limitação e no fracasso? A diferença é crucial. Quando você realmente assume um estado, você vive e pensa a partir dele. Você não fica mentalmente fora dele esperando que ele se realize. Você entra nele completamente incorporal, totalmente, e sustenta esse sentimento independentemente das aparências. Considere a história bíblica de Daniel. Quando foi jogado na cova dos leões, ele não se concentrou no perigo ao seu redor. Ele
Manteve um estado interior de paz e segurança, sabendo que Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, estava com ele, e os leões não podiam tocá-lo, porque ele se recusou a aceitar o estado de medo que os tornaria ameaças reais. Isso é o que significa viver como se tudo sempre desse certo. Significa ocupar tão plenamente o estado de seu desejo realizado que você não espera nada além do melhor, independentemente do que seus sentidos informem temporariamente. Agora, deixe-me esclarecer algo importante. Viver como se tudo sempre desse certo não significa ignorar os problemas ou ser irresponsável. Significa abordar os desafios a partir de um nível mais elevado de consciência em que as soluções se tornam evidentes. Quando você assume o estado de desejo realizado naturalmente, toma as atitudes que alguém nesse estado tomaria. Se você assumir a saúde naturalmente, fará escolhas mais saudáveis. Se você assumir a abundância, perceberá que está reconhecendo e agindo de acordo com as oportunidades que levam a uma maior abundância. Se você assume relacionamentos amorosos naturalmente, incorporará as qualidades que promovem o amor. Suas ações externas fluem de seu estado interno. Portanto, primeiro mude o estado interno e as ações externas se seguirão naturalmente e sem esforço. Quero compartilhar com você uma verdade profunda que poucos entendem. O tempo é puramente psicológico. Ele não existe da maneira que a maioria acredita. O que chamamos de futuro é simplesmente uma possibilidade presente que nos pressiona, buscando expressão. E o que chamamos de passado é apenas uma memória presente. Toda a existência passada, presente e futura existe agora neste momento eterno. E é a sua suposição atual que determina qual aspecto desse agora infinito você vivenciará como sua realidade. É por isso que eu lhe digo para viver como se tudo já estivesse funcionando. Porque no reino da verdadeira consciência da realidade, tudo já está funcionando. Seu estado desejado já existe como uma possibilidade presente. Seu trabalho não é criá-lo, mas selecioná-lo por meio de sua suposição e, assim, torná-lo sua experiência atual. Deixe-me ilustrar isso com outra experiência pessoal. Certa vez precisei de uma sala de aula maior para minhas palestras em Nova York. O local atual era pequeno demais para o público crescente, mas salas maiores eram caras e difíceis de conseguir. Em vez de me preocupar com esse problema, simplesmente presumi que o local perfeito já havia sido providenciado. Eu caminhava pelas ruas de Nova York com um profundo sentimento de gratidão por esse novo e maravilhoso salão que agora era meu para usar. Eu não sabia como isso aconteceria, mas persisti na suposição de que já havia sido feito. E em questão de dias recebi uma ligação de um senhor que me ofereceu o uso de um belo salão a um preço que eu poderia pagar facilmente. Ele havia assistido a uma de minhas palestras e se sentiu compelido a fazer essa oferta. Está vendo como isso funciona? Eu não fiz isso acontecer por meio de esforço físico. Fiz com que acontecesse selecionando um estado de consciência no qual isso já estava realizado e, em seguida, vivendo a partir desse estado. As circunstâncias externas não tiveram escolha a não ser se reorganizarem para corresponder à minha convicção interior. Esse é o segredo de viver como se tudo sempre desse certo. Você reconhece que na consciência que é a única realidade tudo já deu certo. E então, o chamado mundo exterior deve se conformar a essa realidade interior. Mas alguns de vocês podem estar pensando isso, parece maravilhoso. Mas e quando as coisas dão errado? E quanto às decepções e fracassos? Minha resposta para isso é simples, mas desafiadora. Não há fracassos quando você entende a lei da consciência. O que parece ser um fracasso é simplesmente o resultado de suas suposições e pode ser mudado mudando essas suposições. Se você se deparar com algo indesejado, pergunte-se o que estou pressupondo que torna essa experiência necessária, pois toda experiência reflete alguma crença, alguma suposição que você tem. Mude a suposição e você mudará a experiência. Lembre-se da história de Jó na Bíblia. O que eu temia veio sobre mim. Os temores de Jó, que nada mais eram do que suposições negativas, criaram as próprias experiências que ele temia. Mas, quando ele mudou sua consciência, quando parou de temer e começou a imaginar coisas melhores, sua sorte foi restaurada.
Portanto, quando ocorrerem contratempos aparentes, não se desespere. No final, não os veja como reflexos temporários de suposições passadas que podem ser alteradas por suas novas suposições. Viva como se tudo sempre desse certo, não como uma negação do eu atual, mas como um compromisso com a verdade de que a consciência é a única realidade e que sua consciência pode ser alterada a partir deste momento. Muitos encaram a vida como se o sucesso fosse determinado por fatores externos, condições econômicas, opiniões de outras pessoas, fracassos passados ou limitações pessoais. Mas eu lhe digo que os únicos limites de sua vida são aqueles que você aceita em seu próprio pensamento. Mude seu pensamento, ou mais precisamente, mude sua consciência, e você mudará seu mundo. Agora deixe-me abordar um equívoco comum. Muitos acreditam que assumir um estado significa afirmar verbalmente ou visualizar esse estado. Essas práticas podem ser úteis, mas são apenas técnicas para ajudar no ato essencial que é assumir o sentimento do desejo realizado. Não basta dizer que tudo vai dar certo para mim. Nem mesmo visualizar as coisas dando certo é suficiente. É preciso captar o sentimento, a convicção, a certeza de que tudo está dando certo agora. Pois o sentimento é o segredo, o poder criativo que traz todas as coisas à existência. Como você sabe quando conseguiu captar esse sentimento, você saberá por meio de uma sensação peculiar de alívio. A sensação de que tudo está feito. Não há mais ansiedade, não há mais esforço. Não há mais dúvidas sobre como isso acontecerá. Há apenas uma confiança tranquila de que está terminado. E uma vez que você tenha esse sentimento, deve persistir nele. A Bíblia diz: persistirei até que seja bem-sucedido. Essa persistência não é uma luta, é simplesmente a permanência. Natural no estado do desejo realizado independentemente das aparências em contrário. Há algum tempo uma mulher me procurou em grande aflição. Seu marido a havia deixado por outra mulher e ela queria que ele voltasse. Eu lhe disse que se ela quisesse seu marido de volta, deveria assumir o sentimento de estar casada e feliz com ele novamente. Ela deveria viver partindo do pressuposto de que ele já havia retornado e que o casamento deles estava mais amoroso do que nunca. No início, ela achou isso difícil. A evidência de seus sentidos, a casa vazia, os papéis do divórcio, o relacionamento dele com outra mulher pareciam contradizer a suposição que eu estava pedindo para ela fazer. Mas eu a lembrei de que a consciência é a única realidade e que o mundo externo deve estar de acordo com suas suposições internas. Assim ela começou a dormir todas as noites como se o marido estivesse deitado ao seu lado. Ela ouvia mentalmente a voz dele, sentia sua presença, vivenciava a alegria do reencontro deles. Durante o dia, ela usava sua aliança de casamento e pensava, na suposição de ser uma mulher casada e feliz. Em um mês, seu marido lhe telefonou. Ele estava confuso com seus sentimentos, disse. Ele sentia falta dela. Eles poderiam se encontrar para conversar. Isso levou a uma reconciliação e, por fim, voltaram para casa. O casamento deles foi de fato restaurado e, segundo ela, ficou mais forte do que antes. O que aconteceu aqui, ela de alguma forma manipulou ou controlou o marido. Absolutamente não. Ela simplesmente mudou sua própria consciência, suas próprias suposições. E como a consciência é a única realidade nas circunstâncias externas, inclusive os sentimentos e as ações do marido tiveram de se reorganizar para corresponder à sua nova convicção interna. Esse é o poder que você possui. É por isso que peço que você viva como se tudo sempre desse certo. Pois quando você realmente assume esse estado, quando vive a partir dele com convicção, o universo não tem escolha, a não ser refletir isso de volta para você na forma de experiência externa. Agora, há outro aspecto desse princípio que devo abordar. Quando digo para você viver como se tudo sempre desse certo, não estou sugerindo que cada desejo específico que você tem será realizado exatamente como você o imagina. Às vezes, o que acontece é ainda melhor do que o que você havia imaginado especificamente. A verdade mais profunda é que quando você vive em um estado de saber que tudo funciona para o seu bem, você se abre para infinitas possibilidades que sua mente humana limitada não poderia conceber. Você se alinha com o fluxo divino que sempre se move em direção a uma maior expansão, maior alegria e maior realização.
Já vi isso em minha própria vida inúmeras vezes. Eu assumia um estado específico, buscando um determinado resultado. E embora esse resultado pudesse ou não se materializar exatamente como imaginado, sempre surgia algo que satisfazia perfeitamente a essência do meu desejo, muitas vezes de forma muito mais maravilhosa do que eu havia concebido originalmente. É por isso que é sábio combinar atos imaginários específicos com a suposição geral de que tudo está bem, de que tudo está trabalhando em conjunto para o seu bem. Isso o mantém concentrado e flexível, intencional e aberto a possibilidades ainda maiores do que sua estrutura mental atual pode imaginar. Isso o mantém focado e flexível, intencional e aberto a possibilidades ainda maiores do que sua estrutura mental atual pode imaginar. A Bíblia nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que o que o aguarda quando você vive na suposição de que tudo dá certo, é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar atualmente. Portanto, viva corajosamente nessa suposição. Saiba que a mesma inteligência que criou as estrelas e sustenta o universo está trabalhando a seu favor, guiando-o em direção ao seu bem maior, organizando as circunstâncias perfeitas para seu crescimento e alegria. Deixe-me contar sobre um jovem que veio às minhas palestras anos atrás. Ele estava com dificuldades financeiras, mal conseguia pagar o aluguel e trabalhava em um emprego que desprezava. Compartilhei com ele esse princípio que estamos discutindo hoje, de viver como se tudo sempre desse certo. Ele começou a assumir a sensação de segurança financeira e de um trabalho significativo. Ele dormia todas as noites, sentindo o alívio e a satisfação de ter muito dinheiro e fazer um trabalho que amava. Imaginava os parabéns dos amigos, a sensação de olhar o extrato bancário com satisfação, a alegria de acordar animado para ir trabalhar. Em 3 meses, ele recebeu uma oferta de emprego em uma empresa que admirava muito, fazendo um trabalho alinhado com suas paixões e talentos. O salário era o dobro do que ele estava ganhando. Além disso, ele conheceu sua futura esposa por meio desse novo emprego, algo que ele não havia imaginado especificamente, mas que satisfazia seu desejo mais profundo de companheirismo e amor. Se ele tivesse se concentrado apenas no emprego específico que achava que queria, ou na quantia exata de dinheiro que achava que precisava, poderia ter perdido essa realização maior. O que estava esperando por você? Ao viver na suposição geral de que tudo funciona perfeitamente, ele se abriu para possibilidades além de sua concepção limitada. Essa é a arte de viver sabiamente com esse princípio. Você combina atos. Você combina atos imaginários específicos para as coisas que deseja atualmente com a suposição geral de que tudo está bem, de que a inteligência dentro de você sabe do que realmente precisa e o está guiando perfeitamente. Agora vou abordar outro aspecto importante de viver como se tudo sempre desse certo. É a atitude em relação ao que chamamos de problemas ou desafios. Quando você realmente incorpora esse princípio, não vê mais os problemas como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e redirecionamento. Todo contratempo aparente contém em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Cada porta fechada aponta para uma porta aberta que leva a algo melhor. Isso não é pensamento positivo. Essa é a lei absoluta da consciência. Quando você vive como se tudo sempre desse certo, você desenvolve uma profunda confiança no desenrolar da vida. Você sabe que mesmo o que parece ser atraso, decepção ou derrota, é na verdade parte de um padrão maior que leva ao seu bem. Com essa confiança vem uma paz profunda que transcende a compreensão. Lembrou-me de um homem que assistia às minhas palestras e que havia investido muito em um empreendimento comercial que fracassou. Ele perdeu quase tudo. A maioria das pessoas teria ficado arrasada, presa em um estado de arrependimento, ansiedade e medo. Mas esse homem, entendendo o princípio que estamos discutindo, escolheu assumir que esse aparente fracasso estava, na verdade, preparando-o para algo muito melhor. Ele dizia a si mesmo: "Isso está funcionando perfeitamente para mim. Essa aparente perda está, na verdade, me guiando em direção ao meu bem maior." Ele sentia gratidão genuína pela experiência, acreditando que ela continha uma lição valiosa e uma nova direção.
pela experiência, acreditando que ela continha uma lição valiosa e uma nova direção. Em 6 meses, ele havia iniciado um novo negócio com base nos insights obtidos com o fracasso do anterior. Esse novo empreendimento foi muito mais bem-sucedido do que o original jamais poderia ter sido. Olhando para trás, ele podia ver claramente que o que parecia ser uma perda devastadora era, na verdade, o redirecionamento perfeito de que precisava. Esse é o tipo de confiança que estou convidando você a cultivar. Não é uma resignação passiva ao que quer que aconteça, mas uma suposição ativa de que tudo está trabalhando em conjunto para o seu bem. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é esse Deus que eles amam? É o seu próprio eu. Sou sua própria consciência. Quando você ama o eu, sou dentro de você, quando confia totalmente nele, todas as coisas de fato cooperam para o seu bem. Agora quero falar sobre algo que poucos professores abordam. Quando você vive como se tudo sempre funcionasse, precisa estar disposto a abrir mão de como acha que deveria funcionar. Esse talvez seja o aspecto mais desafiador desse princípio, mas também o mais libertador. Muitas pessoas tentam controlar exatamente como seus desejos serão realizados. Elas não apenas imaginam o que querem, mas também tentam ditar exatamente como isso deve acontecer. Esse é um erro que geralmente atrasa ou impede a manifestação de seus desejos. Quando você vive de verdade como se tudo sempre desse certo, você entrega o como à inteligência infinita do seu eu mais profundo. Você confia que o caminho será mostrado, que as circunstâncias perfeitas se organizarão por si mesmas muitas vezes de maneiras muito mais elegantes e eficientes do que sua mente humana limitada poderia ter concebido. Essa entrega não é fraqueza. É a forma mais elevada de poder espiritual. É o reconhecimento de que sua mente consciente vê apenas uma fração minúscula das infinitas possibilidades disponíveis, enquanto seu eu mais profundo, o Deus dentro de você, vê tudo e conhece a maneira perfeita de realizar o seu bem. Lembrou-me de uma mulher que queria desesperadamente se mudar para uma cidade específica onde achava que sua carreira prosperaria. Ela tentou várias vezes conseguir um cargo lá, mas não teve sucesso. Frustrada, ela me procurou para pedir conselhos. Sugeri que, em vez de se concentrar nessa cidade específica e na maneira exata como ela achava que seu desejo deveria ser realizado, ela deveria simplesmente assumir a sensação de ter uma carreira gratificante e um lugar maravilhoso para viver. O onde e o como não cabia a ela determinar. Ela começou a viver com essa suposição mais geral, sentindo gratidão por sua posição perfeita e situação de vida ideal, sem especificar o local ou as circunstâncias. Em poucas semanas, foi-lhe oferecido um cargo que ela nunca havia considerado, em uma cidade completamente diferente, mas que oferecia tudo o que ela realmente desejava, em termos de crescimento na carreira, estilo de vida e ambiente de moradia. Se ela tivesse continuado a insistir que seu desejo deveria ser realizado exatamente da maneira que havia concebido originalmente, teria perdido essa oportunidade perfeita. Essa é a sabedoria de abrir mão do como e, ao mesmo tempo, manter fé absoluta na realização do que. É dizer isso, ou algo melhor se manifesta agora para mim, em vez de ser exatamente isso exatamente dessa maneira. Quando você vive como se tudo sempre desse certo, desenvolve uma flexibilidade e abertura para infinitas possibilidades que, na verdade, acelera a manifestação de seus desejos. Você se permite ser surpreendido pela graça, ser surpreendido pelas soluções criativas que surgem quando você confia totalmente no processo. E agora, meus amigos, gostaria de abordar o aspecto mais profundo desse princípio. Quando você vive como se tudo sempre desse certo, na verdade, está se alinhando com a natureza fundamental da realidade. Pois o universo é, em sua essência, solidário, abundante e orientado para o crescimento e a realização. A aparência de luta, falta e limitação é apenas isso, uma aparência, uma distorção temporária produzida por falsas suposições. Quando você assume que tudo funciona perfeitamente, não está adotando uma atitude positiva falsa.
Você está se alinhando com a verdade da existência. É por isso que esse princípio funciona de forma tão confiável. Não se trata de uma técnica mágica ou de um truque psicológico. É simplesmente o reconhecimento e a incorporação de como a realidade de fato funciona. O universo não está contra você. Ele é a seu favor. A vida não é uma luta para superar obstáculos. É um desdobramento alegre de um bem cada vez maior. Quando você vive com base nesse reconhecimento, a vida se torna cada vez mais fácil. Os problemas se resolvem sozinhos. As oportunidades aparecem como num passe de mágica. Os relacionamentos se harmonizam, a saúde melhora, a abundância flui. Não porque você esteja manipulando a realidade, mas porque está se alinhando com a verdadeira natureza da realidade. Agora quero compartilhar com você uma prática que o ajudará a incorporar esse princípio de forma mais completa. Todas as noites, quando estiver deitado na cama se preparando para dormir, reveja os eventos do seu dia sob a perspectiva de que tudo está funcionando perfeitamente para você. Mesmo os desafios, as decepções, os aparentes contratempos, veja-os como parte de um plano perfeitamente orquestrado para seu crescimento e realização. Sinta gratidão genuína por tudo o que aconteceu, sabendo que tudo está caminhando para o seu bem. Então, a partir desse estado de gratidão e confiança, imagine a realização de seus desejos atuais. Veja-os como se já estivessem realizados. Sinta a alegria, o alívio e a satisfação de ter o que você deseja agora. Adormeça nesse estado de realização e confiança. Essa prática feita de forma consistente revolucionará sua vida. Pois o estado de consciência no qual você adormece é particularmente poderoso para condicionar sua mente subconsciente, que passa a trabalhar para criar as condições e circunstâncias que correspondem às suas suposições. Lembre-se, sua mente subconsciente não discute com você. Ela simplesmente aceita o que você lhe dá, por meio de suas suposições conscientes, e em seguida trabalha fielmente para trazer essas suposições para sua realidade vivenciada. É por isso que o estado em que você adormece é tão crucial. Ele define o tom das manifestações que se seguirão. Muitos de vocês já ouviram a frase bíblica: "Não se ponha o sol sobre a sua ira". Isso não é apenas um conselho moral, é uma instrução prática na arte da criação consciente. Adormecer em um estado de raiva, preocupação ou medo é imprimir esses estados em sua mente subconsciente, que então manifesta experiências correspondentes em sua vida. Por outro lado, adormecer em um estado de confiança de que tudo está funcionando perfeitamente é imprimir essa suposição em seu subconsciente, que então começa a trabalhar para trazer experiências que confirmem essa crença. Portanto, pratique essa análise e revisão noturna. Veja seu dia pelas lentes do desenvolvimento perfeito. Sinta-se grato por tudo isso. Veja seu dia pelas lentes do desdobramento perfeito. Sinta-se grato por tudo isso. Em seguida, imagine a realização de seus desejos enquanto adormece. Faça isso de forma consistente e observe como sua vida se transforma. Agora deixe-me abordar uma questão que frequentemente surge em relação a esse princípio. Nunca as pessoas perguntam se tudo sempre dá certo. Por que vejo tantas evidências do país em minha vida e no mundo? Essa é uma pergunta profunda que merece uma resposta bem pensada. O que você vê em sua vida e no mundo não é evidência de como a realidade funciona fundamentalmente. É a evidência das suposições que foram aceitas coletiva e individualmente. A aparência de que as coisas não estão funcionando é simplesmente a manifestação da suposição de que as coisas não funcionam. Quando você muda sua suposição quando vive como se tudo sempre funcionasse, você começa a ver evidências dessa nova suposição em sua experiência. No início podem ser coisas pequenas, um problema que se resolve inesperadamente, uma oportunidade que aparece do nada. Mas à medida que você persiste em sua nova suposição, as evidências aumentam até que toda a sua vida reflita a verdade de que tudo realmente funciona perfeitamente. Quanto ao mundo mais amplo e seus problemas aparentes, lembre-se de que o que você vê é filtrado por sua própria consciência. Quando você assume que tudo dá certo, começa a perceber as evidências disso, até mesmo nos eventos mundiais.
Você vê o crescimento que vem dos desafios, os novos sistemas que emergem do colapso dos antigos, a maneira como a humanidade evolui por meio de suas dificuldades. Isso não significa que você esteja se desligando ou não se importando com as lutas do mundo. Pelo contrário, ao manter a suposição de que tudo funciona perfeitamente, você na verdade contribui para a resolução dessas lutas. Pois a realidade coletiva, assim como a individual, é moldada pela consciência. E cada indivíduo que muda para um pressuposto mais elevado ajuda a elevar a consciência coletiva. Quero compartilhar com vocês uma história de minha própria experiência que ilustra o poder desse princípio em ação. Anos atrás, eu estava programado para dar uma palestra em uma cidade que nunca tinha visitado antes. Meu trem atrasou e quando cheguei já passava do horário marcado para o início da minha palestra. Eu não tinha ideia de onde ficava o local, e isso foi muito antes dos telefones celulares ou do GPS. A maioria das pessoas teria entrado em pânico nessa situação, mas eu vivia há anos na suposição de que tudo sempre funcionava perfeitamente. Para mim, portanto, em vez de me preocupar, simplesmente mantive essa suposição. Chamei o táxi e disse ao motorista que precisava chegar a um local de palestra, embora não conseguisse lembrar o endereço exato. Para minha surpresa, o motorista disse: "O senhor é o Sr. Goddard. Eu estava no local onde o senhor deveria palestrar. Mandaram-me procurá-lo na estação de trem, mas não o encontrei lá. Ele me levou diretamente para o local onde o público estava esperando pacientemente. Isso foi sorte. Uma coincidência. Não acredito que tenha sido. Foi o resultado natural de minha suposição de que tudo sempre funciona perfeitamente. As circunstâncias externas tiveram de se reorganizar para corresponder a essa convicção interna. Já vivenciei esse tipo de coincidência inúmeras vezes em minha vida e sei que muitos de vocês também. Quando você vive na suposição de que tudo dá certo, essas sincronicidades se tornam a norma e não a exceção. Isso ocorre porque no nível mais profundo não há eventos ou circunstâncias separados. Tudo está conectado na consciência única que está por trás de toda a criação. Quando você assume um estado dentro da consciência ativa, um padrão de conexões que gera a manifestação desse estado em sua experiência. Portanto, deite-se corajosamente na suposição de que tudo sempre dá certo. Saiba que o universo inteiro está conspirando para o seu bem, organizando cada detalhe, perfeitamente guiando-o infalivelmente para a realização de seus desejos. E agora quero abordar o que pode ser o aspecto mais importante desse princípio. Quando você vive como se tudo sempre desse certo, você não está apenas mudando suas circunstâncias pessoais, está cumprindo seu propósito divino. Pois seu propósito aqui é expressar o potencial infinito de Deus dentro de você, manifestar mais e mais a natureza divina em sua experiência de vida. Deus, a consciência infinita, que é sua verdadeira identidade, é o bem absoluto, a abundância absoluta, o amor absoluto, a sabedoria absoluta. Quando você assume que tudo funciona perfeitamente, está permitindo que mais dessa natureza divina se expresse por meio de você. Você está cumprindo o mesmo propósito para o qual veio à existência. É por isso que viver a partir dessa suposição é tão bom, tão correto, tão natural. É o alinhamento com seu verdadeiro eu. É a lembrança de quem você realmente é. É a recuperação de sua herança divina. Portanto, não pense nesse princípio como uma mera técnica para conseguir o que você quer. Pense nele como o caminho para se tornar quem você realmente é. Um ser divino tendo uma experiência humana. Um criador feito à imagem do Criador, uma expressão de potencial infinito em forma finita. Quando você vive como se tudo sempre desse certo, você está dizendo ao universo: eu me lembro de quem eu sou. Eu reivindico minha natureza divina. Aceito meu papel de criador consciente. E o universo responde com um entusiasmado sim a essa lembrança, a essa reivindicação, a essa aceitação. Ao chegarmos ao fim desta noite, quero deixá-los com uma prática simples, mas poderosa. Nos próximos 7 dias, eu o desafio a viver completamente, na suposição de que tudo sempre funciona perfeitamente para você. Não importa o que apareça em sua experiência externa, mantenha essa suposição sem vacilar. Ao acordar pela manhã, afirme para si mesmo que tudo está funcionando perfeitamente para mim hoje. Sinta o alívio,
a confiança e a segurança que vem com essa suposição. Em seguida, passe o dia observando as evidências que confirmam sua suposição. Quando surgirem desafios e eles o lembrarão de que isso também está funcionando perfeitamente, procure a dádiva, a lição, o redirecionamento, contidos no desafio. Mantenha sua suposição independentemente das aparências. À noite, reveja seu dia pelas lentes do desenvolvimento perfeito. Veja como tudo contribuiu para seu crescimento e seu bem mesmo que ainda não entenda exatamente como. Sinta-se grato pelo perfeito desenvolvimento de sua vida. Depois durma com a confiança de que o dia de amanhã se desenvolverá com a mesma perfeição. Faça isso por 7 dias, sem perder um único momento de alinhamento com essa suposição. Ao final dos dildos, 7 dias olhe para trás e observe como sua experiência mudou, como os problemas se resolveram, como as oportunidades apareceram, como seu estado interior se transformou. Essa prática de 7 dias pode ser o início de uma maneira completamente nova de viver uma vida de confiança. Um fluxo de alinhamento com sua natureza divina. Uma vida em que a luta dá lugar à facilidade, em que o medo dá lugar à confiança, em que a limitação dá lugar à abundância. Pois quando você realmente vive como se tudo sempre funcionasse perfeitamente, você está vivendo na verdade do seu ser. E a verdade, como nos foi prometido, os libertará. Agora, meus amigos, sigam em frente com a confiança de que tudo está funcionando perfeitamente para vocês. Não porque desejam que seja assim, não porque afirmaram isso mentalmente, mas porque é a verdade absoluta de sua existência vocês. São a consciência divina se expressando em forma humana, e o universo inteiro está conspirando para seus desdobramentos, seu crescimento, sua realização vivam a partir dessa verdade. Incorporem essa verdade a partir dessa verdade incorporem. Essa verdade, tornem-se essa verdade e observem como sua vida se transforma na gloriosa expressão do potencial divino que sempre foi destinada a ser. Lembre-se de que a consciência é a única realidade. E quando sua consciência está alinhada com a verdade de que tudo sempre funciona perfeitamente, isso se torna sua realidade vivenciada. É a lei tão infalível quanto a gravidade tão certa, quanto a matemática. A escolha é sua como sempre foi. Escolha viver como se tudo sempre funcionasse e isso acontecerá. Essa é a promessa que faço a você, baseada não em teoria, mas em décadas de testes desse princípio em minha própria vida e de testemunho de seu funcionamento na vida de inúmeras outras pessoas. Confie no processo. Confie na lei. Confie em sua natureza divina. E tudo ficará bem mais gloriosamente bem do que sua mente humana pode conceber atualmente. Obrigado por sua atenção nesta noite. Que você possa seguir em frente com a certeza de que tudo sempre funciona perfeitamente para você agora e sempre. Imagine-se sentado em um grande auditório com o ar carregado de expectativa. As luzes se apagam e um holofote ilumina o palco. Eu, Neville Goddard, dou um passo à frente para falar sobre um assunto de extrema importância. A disposição de abrir mão de suas limitações atuais. Ao olhar para seus rostos ansiosos, vejo o potencial infinito que reside em cada um de vocês. No entanto, também percebo as correntes invisíveis de limitação que os prendem às suas circunstâncias atuais. Essas correntes, meus queridos ouvintes, não são forjadas por nenhuma força externa, mas pelos próprios pensamentos e crenças que vocês mantêm em suas mentes. Esta noite embarcaremos em uma jornada de transformação. Exploraremos a vasta paisagem de sua imaginação e desbloquearemos o poder que está adormecido dentro de você. Pois é somente quando você está disposto a abrir mão de suas limitações atuais que você pode realmente entrar na vida que deseja e merece. Vamos começar entendendo a natureza de suas limitações. Elas não são barreiras físicas ou obstáculos intransponíveis. Não são apenas pensamentos e ideias que você aceitou como verdade. Mas eu lhe digo com certeza inabalável que essas limitações são tão frágeis quanto um castelo de cartas prontas para desabar ao menor sopro de sua nova consciência. Considere por um momento as coisas que você acredita serem impossíveis em sua vida.
Talvez você pense que não pode alcançar uma grande riqueza, encontrar o amor verdadeiro ou ter uma saúde perfeita. Essas crenças, meus amigos, são as próprias limitações que os mantêm presos a uma vida que é menor do que a que são capazes de viver. Mas eu lhes pergunto, quem decidiu que essas coisas são impossíveis? Quem declarou que você deve viver dentro desses limites? A resposta, embora possa ser difícil de aceitar, é você. Você aceitou essas limitações como sua realidade e, ao fazer isso, deu a elas poder sobre sua vida. Agora posso ouvir os protestos que surgem dentro de você. Mas, Neville, você pode dizer essas limitações são baseadas nas minhas experiências, passadas nos fatos concretos da minha vida. A isso respondo com uma verdade que pode abalar os alicerces de sua compreensão. Seu passado não determina seu futuro, a menos que você permita que ele o faça. Vejam, meus caros ouvintes, o tempo não é uma progressão linear do passado para o futuro. Seu passado não determina seu futuro, a menos que você permita que ele o faça. Vejam, meus queridos ouvintes, o tempo não é uma progressão linear do passado para o futuro. Ele é um vasto mar de possibilidades, e você é o navegador do seu navio. A qualquer momento, você tem o poder de mudar o curso, de zarpar para novos horizontes que antes acreditava estarem fora do seu alcance. Esse poder está em sua imaginação. A mais magnífica dádiva concedida à humanidade, sua imaginação, é a oficina onde você pode moldar qualquer realidade que desejar. Ela é a tela sobre a qual você pode pintar a obra-prima de sua vida. E é por meio do uso consciente de sua imaginação que você pode começar a dissolver as limitações que o mantiveram preso. Deixe-me compartilhar com você um princípio fundamental que sustenta todos os criams. A consciência é a única realidade. Tudo o que você percebe em seu mundo exterior é apenas um reflexo de seus estados internos de consciência. As circunstâncias de sua vida, os sucessos e os fracassos que você experimenta são projeções de suas crenças e suposições. Portanto, para mudar sua vida, você deve estar disposto a mudar sua consciência. Você deve estar preparado para abrir mão das crenças limitantes que moldaram sua realidade atual. É aí, meus amigos, que a verdadeira coragem é necessária, pois é muito mais fácil se apegar ao que é familiar, mesmo que seja insatisfatório, do que se aventurar nos reinos desconhecidos da possibilidade. Mas eu lhes imploro que tenham a coragem de desafiar suas limitações. Atreva-se a imaginar uma vida além dos limites que você aceitou, pois nessa ousadia está a semente de sua transformação. Considere as grandes figuras da história que alcançaram o aparentemente impossível. Os irmãos Wright, que ousaram acreditar que o homem poderia voar. Edison, que iluminou o mundo com sua persistência. O Dr. Martin Luther King Jr., que sonhou com a igualdade em meio a uma luta de classes. Que sonhou com a igualdade diante de uma oposição esmagadora. Essas pessoas não aceitaram as limitações de seu tempo. Eles se atreveram a imaginar uma realidade diferente. E por meio do poder de sua imaginação, trouxeram essa realidade à existência. Vocês, meus queridos ouvintes, possuem o mesmo poder. A única diferença entre vocês e essas grandes figuras é que elas se recusaram a aceitar as limitações impostas a elas pela sociedade ou por suas próprias dúvidas. Eles estavam dispostos a abrir mão de suas limitações atuais e, ao fazer, isso mudaram o curso da história. Agora você deve estar se perguntando como posso iniciar esse processo de abrir mão de minhas limitações. A resposta está em uma prática que defendo há muito tempo, a arte da revisão. Essa técnica poderosa permite que você reescreva seu passado e, consequentemente, remodele seu futuro. Imagine por um momento que sua vida é uma peça de teatro e você é o ator principal e o dramaturgo. As cenas que você viveu até agora foram escritas por suas crenças e suposições do passado. Mas agora, armado com o conhecimento de seu verdadeiro poder criativo, você pode reescrever essas cenas. Todas as noites, ao deitar a cabeça no travesseiro, reserve alguns momentos para rever os eventos do seu dia. Mas não os repita simplesmente como ocorreram. Em vez disso, revise-os. Veja-os se desenrolando de uma forma que se alinhe com seus desejos. Se você teve um fracasso, reimagine-o como um sucesso.
Se você sentiu falta, visualize a abundância. Se você sentiu medo, substitua-o por coragem. Essa prática de revisão não é mera fantasia ou escapismo. É uma ferramenta poderosa para reprogramar sua mente subconsciente, pois seu subconsciente não faz distinção entre o que você imagina vividamente e o que você realmente vivencia no mundo físico. Ao revisar consistentemente o seu dia, você está estabelecendo novas trilhas em seu subconsciente, criando novos padrões de pensamento e crença. Ao persistir nessa prática, você perceberá que seu mundo exterior começa a se adaptar ao seu mundo interior revisado. As limitações que antes eram aceitas como fatos imutáveis começarão a se dissolver, substituídas por novas possibilidades e oportunidades. Mas a revisão é apenas o começo. Para realmente abrir mão de suas limitações atuais, você deve estar disposto a viver a partir do fim. Isso significa assumir o sentimento de que seu desejo foi realizado, mesmo quando seus sentidos negam sua realidade. Suponha que você deseja abundância financeira, mas suas circunstâncias atuais mostram apenas falta e luta. A abordagem convencional seria trabalhar mais, esforçar-se e lutar contra suas circunstâncias. Mas eu lhe digo que essa abordagem apenas reforça suas limitações. Em vez disso, peço que você assuma o sentimento de riqueza e abundância agora. Como você se sentiria se já estivesse de posse da segurança financeira que deseja? Que pensamentos ocupariam sua mente? Como você se comportaria? Que decisões você tomaria? Viva a partir desse estado de consciência. Sinta o alívio, a alegria, a sensação de liberdade que vem com a abundância financeira. Faça isso não uma ou duas vezes, mas de forma consistente e persistente até que se torne seu estado de ser dominante. Vejam, meus amigos, o mundo externo deve estar de acordo com suas suposições internas. Essa é a lei. Portanto, ao assumir a sensação de que seu desejo foi realizado, você está colocando em movimento as forças que trarão seu desejo à manifestação física. Agora posso ouvir os céticos entre vocês levantando objeções. Mas, Neville, você pode dizer como posso me sentir rico quando minha conta bancária está vazia. Como posso me sentir saudável quando meu corpo está cheio de dores? Como posso me sentir amado quando estou sozinho? Seus sentidos lhe mostram apenas os efeitos, nunca a causa. O que você vê em seu mundo exterior é o resultado de pensamentos e crenças do passado. Mas o poder de mudar está no momento presente, em sua capacidade de escolher um novo estado de consciência, independentemente das circunstâncias externas. Isso requer fé. Não a fé cega em um poder externo, mas a fé no poder criativo de sua própria imaginação. Requer coragem para negar as evidências dos seus sentidos e viver como se o seu desejo já fosse um fato. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Sua fé, sua crença inabalável na realidade de seu estado imaginado, é a própria substância que revestirá seu desejo de forma física. Deixe-me compartilhar com você uma experiência pessoal que ilustra esse princípio. Há muitos anos encontrei-me na cidade de Nova York sem dinheiro e sem perspectivas. As limitações de minhas circunstâncias pareciam esmagadoras, mas eu me recusava a aceitá-las como definitivas. Em vez disso, comecei a me imaginar como um palestrante bem-sucedido compartilhando esses mesmos princípios com um público ávido. Sentia a satisfação de estar no palco, ouvir os aplausos e sentir o impacto de minhas palavras. Eu vivia nesse estado imaginário de forma consistente, negando as evidências de meus sentidos, que me diziam que eu era um fracasso. E sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, as oportunidades começaram a se apresentar. Fui convidado para dar palestras primeiro para pequenos grupos, depois para públicos maiores. Minha reputação cresceu e logo me vi viajando pelo país compartilhando essas verdades com milhares de pessoas. Essa transformação não ocorreu porque lutei contra minhas circunstâncias ou porque eu era particularmente talentoso. Aconteceu porque eu estava disposto a abrir mão de minhas limitações atuais. Atrevi-me a imaginar uma realidade diferente e a viver a partir dessa imaginação. Vocês, meus queridos ouvintes, podem fazer o mesmo.
Quaisquer que sejam as limitações que enfrentam atualmente, sejam elas financeiras, físicas, emocionais ou espirituais, vocês têm o poder de transcendê-las, mas precisam estar dispostos a abrir mão delas. Você deve ser corajoso o suficiente para imaginar e sentir uma nova realidade, mesmo quando todas as circunstâncias externas parecem contradizê-la. Agora vamos nos aprofundar na mecânica desse processo de transformação. Para abrir mão de suas limitações atuais, você deve primeiro tomar consciência delas. Essa consciência não significa ficar remoendo seus problemas ou reforçar seu estado atual. Em vez disso, trata-se de reconhecer os pensamentos e as crenças que criaram suas circunstâncias atuais. Reserve um momento para refletir sobre as áreas de sua vida em que se sente limitado. Talvez você acredite que não é inteligente o suficiente para fazer um curso superior. Talvez você pense que está velho demais para começar uma nova carreira. Ou talvez tenha se convencido de que não é atraente o suficiente para encontrar um parceiro amoroso. Essas crenças, meus amigos, não são fatos. São suposições que você aceitou como verdade. Mas assim como as aceitou, você tem o poder de rejeitá-las e substituí-las por crenças novas e fortalecedoras. O processo começa com uma mudança simples, porém profunda em seu pensamento. Em vez de dizer não posso, comece a dizer sou. Em vez de se concentrar no que lhe falta, direcione sua atenção para o que deseja ser, fazer ou ter. Por exemplo, se você tem dito a si mesmo que não tenho dinheiro para isso, substitua essa frase por eu sou abundantemente próspero. Se estiver pensando que não sou inteligente o suficiente, mude para sou inteligente e capaz. Se você acreditava que estava velho demais, afirme que tenho a idade perfeita para começar de novo. Essas novas afirmações podem parecer falsas. No início, sua mente racional, condicionada por anos de crenças limitantes, pode se rebelar contra elas. Mas lembre-se de que você não está tentando convencer sua mente racional. Você está falando diretamente com seu subconsciente, que aceita como verdade tudo o que você imprime nele com sentimento e persistência. É aqui que o poder de sua imaginação entra em ação. Ao fazer essas novas afirmações, crie imagens mentais vívidas que as sustentem. Veja-se vivendo a vida que essas afirmações implicam. Sinta as emoções associadas a esse novo estado de ser. Se estiver afirmando a abundância, veja-se pagando facilmente suas contas, doando generosamente para causas que lhe interessam, desfrutando de férias luxuosas. Sinta o alívio, a alegria, a sensação de segurança que vem com a liberdade financeira. Se estiver reivindicando inteligência e capacidade imaginese, enfrentando com confiança tarefas desafiadoras, recebendo elogios por seu trabalho, compartilhando seu conhecimento com outras pessoas. Sinta a satisfação, o orgulho e o entusiasmo de expressar plenamente seu potencial intelectual. Se você está afirmando que tem a idade perfeita para novos começos, visualize-se embarcando em novos empreendimentos empolgantes, aprendendo novas habilidades com facilidade, inspirando outras pessoas com seu entusiasmo e vitalidade. Sinta a energia, o otimismo e o senso de possibilidade ilimitada que vem com essa mentalidade. O segredo aqui é tornar essas imagens mentais tão vívidas e emocionalmente carregadas quanto possível. Sua mente subconsciente responde à linguagem dos sentimentos e das imagens. Quanto mais real você puder tornar essas cenas imaginárias, mais rapidamente elas serão aceitas pelo seu subconsciente e refletidas no seu mundo exterior. Posso adverti-lo. Esse processo exige persistência. Posso adverti-lo. Esse processo exige persistência. Você não pode esperar reverter anos de crenças limitantes com uma única afirmação ou visualização. Assim como um fazendeiro precisa cuidar de suas plantações diariamente, você deve cultivar suas novas crenças de forma consistente. Faça da afirmação de seu novo estado de ser uma prática diária. Passe algum tempo todos os dias em contemplação silenciosa, mergulhando no sentimento de seu desejo realizado. Faça isso ao acordar e antes de dormir, quando sua mente subconsciente está mais receptiva. Ao persistir nessa prática, você começará a perceber mudanças sutis no seu mundo exterior. As oportunidades que se alinham com seu novo estado de consciência começarão a aparecer.
Você se verá tomando decisões e ações que apoiam a realidade desejada. Quando se deparam com essas novas oportunidades, as pessoas recuam para seus antigos padrões de pensamento e comportamento. Elas permitem que suas limitações atuais ressurjam, sabotando seu progresso. É por isso que enfatizo a necessidade de estar disposto a abrir mão de suas limitações atuais. Não basta imaginar uma nova realidade. Você precisa estar preparado para entrar nela quando ela começar a se manifestar. Se você tem afirmado a abundância financeira e de repente surge uma oportunidade de aumentar a renda, você deve estar disposto a aceitá-la mesmo que isso desafie sua zona de conforto. Se estiver afirmando que é inteligente e capaz e tiver a chance de demonstrar essas qualidades, deve estar pronto para estar à altura da ocasião, mesmo que ela pareça assustadora. Lembre-se de que seu mundo exterior sempre reflete seu estado interior. Se você mantiver seu novo estado de consciência, seu mundo exterior deverá estar de acordo com ele. Essa é a lei. Mas se você se permitir ser puxado de volta aos velhos padrões de pensamento e comportamento, perpetuará suas limitações atuais. É nesse ponto que a fé se torna crucial. Não a fé cega, mas a fé nascida da compreensão. Entender que sua imaginação cria a realidade, que suas suposições moldam seu mundo e que a consciência é a única realidade. Quando a dúvida surgir, como inevitavelmente acontecerá, lembre-se dessa verdade. Lembre-se de momentos de sua vida em que sua imaginação criou sua realidade, mesmo que de forma pequena. Talvez você tenha imaginado fortemente receber uma ligação de um amigo, e ele ligou. Talvez tenha visualizado encontrar a vaga perfeita para estacionar em um estacionamento lotado, e lá estava ela. Essas manifestações aparentemente pequenas operam com o mesmo princípio das mudanças maiores que você busca criar agora. Observe mais as grandes realizações da humanidade para se inspirar. Toda invenção, todo avanço científico, toda mudança social começou como uma ideia, um ato imaginário que desafiou as limitações de seu tempo. O avião, o telefone, o computador, tudo isso já foi considerado impossível. No entanto, as pessoas ousaram imaginá-los assumir sua realidade e, ao fazer isso, os tornaram realidade. Vocês, meus queridos ouvintes, não são diferentes desses criadores de visões. Vocês possuem o mesmo poder criativo. A única diferença está em sua disposição de usá-lo, de ousar imaginar além de suas limitações atuais. Agora vamos abordar um obstáculo comum que muitos enfrentam nessa jornada de transformação: as opiniões e influências dos outros. Quando você começa a abrir mão de suas limitações atuais, pode encontrar resistência das pessoas ao seu redor, amigos e familiares. Os colegas podem tentar puxá-lo de volta para seus antigos padrões de pensamento e comportamento. Isso é natural. As pessoas se acostumam a vê-lo de uma determinada maneira, e sua transformação pode desafiar as próprias crenças limitantes delas. Mas lembre-se de que as opiniões são baseadas em sua expressão passada, não em seu potencial infinito. Você deve estar disposto a permanecer firme em sua nova consciência, mesmo diante da oposição ou da descrença dos outros. Isso não significa que você precise argumentar ou tentar convencer alguém de sua nova realidade. Na verdade, geralmente é melhor manter seu trabalho interno em sigilo, pelo menos nos estágios iniciais. Em vez disso, mantenha seu novo estado, internamente independentemente das circunstâncias ou opiniões externas. Continue a viver a partir do fim, sentindo e agindo como se seu desejo já estivesse realizado. Ao fazer isso, você perceberá que o mundo externo, inclusive as pessoas que o habitam, se ajustará gradualmente à sua nova vibração. Lembre-se das palavras atribuídas a Mahatma Gandhi: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Ao mudar seu mundo interior, seu mundo exterior deve seguir o mesmo caminho. Agora vamos explorar outro aspecto vital do abandono de suas limitações atuais: a liberação do apego a resultados específicos. Isso pode parecer contraintuitivo em um primeiro momento. Afinal de contas, não estamos nos concentrando em manifestar desejos específicos. A chave aqui é entender a diferença entre a essência de seu desejo e sua forma específica. Quando você explora a essência do que realmente deseja, seja amor, abundância, saúde ou sucesso, você se abre para infinitas possibilidades de manifestação. Por exemplo, se você deseja abundância financeira,
Não se fixe em ganhar na loteria ou receber uma quantia específica de dinheiro de uma determinada fonte. Em vez disso, concentre-se no sentimento de abundância, na sensação de segurança e liberdade que vem com o bem-estar financeiro. Ao fazer isso, você permite que o universo traga seu desejo até você de maneiras que podem exceder em muito sua imaginação limitada. Da mesma forma, isso pode exceder em muito sua imaginação limitada. Da mesma forma, se você deseja um relacionamento amoroso, não se apegue a uma pessoa específica ou a um cenário particular. Em vez disso, concentre-se no sentimento de ser amado, querido e em uma parceria satisfatória. Isso abre a porta para que o amor entre em sua vida de maneiras talvez inesperadas, mas perfeitamente alinhadas. Essa liberação do apego também ajuda a dissolver a ansiedade e o desespero que geralmente acompanham os desejos fortes. Quando você confia no desdobramento perfeito de sua imaginação, quando sabe que o que supôs ser verdade deve se manifestar, pode relaxar no momento presente desfrutando da jornada de transformação. Ao praticar viver a partir do fim, você estará assumindo a jornada da transformação. Ao praticar viver a partir do fim, assumindo a sensação de que seu desejo foi realizado, você pode notar um fenômeno interessante. Seus próprios desejos começam a evoluir. Ao abrir mão de suas limitações atuais, você pode descobrir que o que antes parecia ser um objetivo final, agora parece ser apenas um trampolim para possibilidades ainda maiores. Essa é a natureza do crescimento espiritual e pessoal. À medida que você expande sua consciência e libera os grilhões da limitação, você se abre para expressões cada vez maiores do seu potencial infinito. Portanto, esteja disposto a permitir que seus desejos evoluam. Não se apegue a metas antigas por hábito ou por medo. Ao abrir mão de suas limitações atuais, permita-se sonhar mais alto, imaginar possibilidades mais grandiosas para sua vida e para o mundo. Agora, meus queridos amigos, ao nos aproximarmos da reta final de nosso discurso, quero abordar uma questão que pode estar surgindo em suas mentes. E se eu falhar, e se eu tentar abrir mão de minhas limitações e nada mudar, o fracasso é impossível se você realmente entender e aplicar esses princípios. O que pode parecer um fracasso geralmente é apenas um desalinhamento temporário entre seus mundos interno e externo. É um sinal para examinar sua consciência mais de perto, para eliminar quaisquer dúvidas persistentes ou crenças contraditórias. Se você perceber que seu mundo externo não está mudando tão rapidamente quanto gostaria, não se desespere. Em vez disso, use isso como uma oportunidade para aprofundar sua prática. Pergunte a si mesmo: estou realmente vivendo a partir do fim? Estou mantendo o sentimento de meu desejo realizado de forma consistente? Estou permitindo a persistência de pensamentos e sentimentos contraditórios, realizado de forma consistente? Estou permitindo que pensamentos e sentimentos contraditórios persistam? Muitas vezes o que parece ser um fracasso é simplesmente um chamado para maior fidelidade ao seu ato imaginário. É um convite para fortalecer sua determinação, aprofundar sua compreensão e persistir diante da aparente oposição. Lembre-se de que o mundo externo pode levar algum tempo para refletir suas mudanças internas. Assim como um navio não gira em um instante, as circunstâncias de sua vida podem não se transformar da noite para o dia. Mas se você mantiver seu novo estado de consciência, se persistir em viver a partir do fim, seu mundo exterior acabará se adaptando à sua realidade interior. Além disso, o que parece ser um contratempo ou fracasso, geralmente contém as sementes de uma manifestação ainda maior. Muitos dos grandes avaliadores da história surgiram após aparentes fracassos. O segredo é manter sua fé, apegar-se ao seu novo estado de consciência independentemente das aparências externas. Ao nos aproximarmos da conclusão de nosso tempo juntos, quero deixá-los com um exercício poderoso para ajudá-los a abrir mão de suas limitações atuais. Esse exercício, que chamo de escada da ascensão, o ajudará a liberar sistematicamente suas crenças limitantes e a ascender a estados mais elevados de consciência. Imagine diante de você uma grande escada dourada que se estende até os céus. Cada degrau dessa escada representa um estado de consciência, um nível de existência. Os degraus inferiores representam estados de limitação, carência e medo.
Os degraus mais altos representam estados de abundância, amor e possibilidades ilimitadas. Agora veja-se de pé no degrau que representa seu estado atual de consciência, olhe para a escada e escolha um estado superior que deseja incorporar. Pode ser um estado de abundância financeira, saúde radiante, relacionamentos amorosos ou qualquer outro estado de ser desejado. Feche os olhos e imagine-se subindo a escada, movendo-se em direção a esse estado superior. À medida que sobe, sinta que está se livrando de suas limitações. A cada degrau, sinta-se mais leve, mais livre e mais alinhado com sua verdadeira natureza ilimitada. Quando chegar ao degrau que representa seu estado desejado, faça uma pausa. Olhe ao seu redor a partir desse novo ponto de vista. Como o mundo aparece daqui? Como você se sente nesse novo estado de ser? Permita-se experimentar plenamente a realidade dessa consciência superior. Agora abra os olhos, mas mantenha a sensação desse estado elevado. Ao longo do seu dia, lembre-se continuamente de que está operando a partir desse nível mais elevado de consciência. Tome decisões, interaja com os outros e perceba o mundo a partir desse nível mais elevado de consciência. Tome decisões, interaja com os outros e perceba o mundo a partir desse novo estado de ser. Pratique esse exercício diariamente, sempre escolhendo um degrau mais alto, sempre expandindo sua consciência. Ao fazer isso, você perceberá que suas limitações atuais estão desaparecendo, substituídas por um senso de possibilidade e poder em constante expansão. Meus queridos amigos, ao chegarmos ao final de nossa discussão, quero lhes dizer uma última verdade. A jornada de abrir mão de suas limitações atuais não se trata apenas de ganho pessoal ou sucesso individual. Trata-se de entrar em sua verdadeira identidade como uma força criativa no universo. Ao liberar suas limitações, ao expandir sua consciência, você se torna um farol de luz no mundo. Sua transformação inspira e eleva as pessoas ao seu redor. Sua consciência expandida contribui para a elevação de toda a consciência. Lembre-se, somos todos um. Sua libertação das limitações serve não apenas a você, mas a toda a humanidade. Ao abrir mão de suas limitações atuais, você ajuda a dissolver as limitações coletivas que prendem o nosso mundo. Portanto, peço que sejam ousados em sua imaginação. Sejam corajosos ao assumir novos estados de existência. Sejam persistentes em sua fidelidade aos seus atos imaginários. Pois ao fazer isso, você não estará apenas mudando sua própria vida. Você está participando da transformação do mundo. Saia deste lugar com uma nova determinação. Saiba que você não está preso a nenhuma limitação, a menos que decida aceitá-la. Saiba que dentro de você está o poder de criar qualquer realidade que possa imaginar. Saiba que você é, na verdade, um ser limitado que se expressa temporariamente na forma humana. Atreva-se a abrir mão de suas limitações atuais. Atreva-se a imaginar uma vida além do que você pensava ser possível. Atreva-se a assumir a sensação de ter seus desejos realizados. Ao fazer isso, você descobrirá que o universo inteiro conspira para que sua realidade imaginada se torne realidade. Lembre-se, a consciência é a única realidade. Você é essa consciência. Você é o criador de seu mundo. Abrace essa verdade viva a partir dela e observe como sua vida se transforma de maneiras mais maravilhosas do que você jamais poderia imaginar. Obrigado, meus queridos amigos, por sua atenção e disposição para embarcar nesta jornada de transformação. Que vocês possam seguir em frente e criar vidas de alegria, abundância e realização incomparáveis. O poder é seu. Usem-no com sabedoria. Use-o com amor e use-o agora. Deixe-me dizer-lhe uma grande verdade que a maior parte do mundo ainda não compreendeu. Você não é o que parece ser. Você não é esse ser mortal limitado preso às circunstâncias. Você é toda a imaginação e a imaginação é Deus. Portanto, você é Deus no sentido mais literal, ocupando temporariamente uma vestimenta de carne para experimentar sua própria criação maravilhosa. E assim como Deus pode dar existência aos mundos, você também possui esse mesmo poder criativo para dar existência ao seu mundo. Sei que isso pode parecer fantástico para alguns de vocês, mas não estou aqui para teorizar ou filosofar. Estou
Aqui para compartilhar com vocês o que sei ser verdade por meio de minha própria experiência e das experiências de inúmeras outras pessoas que aplicaram essa lei. A transformação que você busca em 2025 não é algo que acontecerá com você. É algo que deve acontecer primeiro dentro de você. Considere o seguinte: quando você for para sua casa esta noite e se preparar para dormir, você desaparecerá naturalmente deste mundo de César. Seu corpo físico descansará, mas sua consciência, seu verdadeiro eu, permanecerá sempre ativo, sempre consciente. Esse simples ato de desaparecimento diário contém a chave para sua transformação, pois nesse estado entre a vigília e o sono está o solo mais fértil para plantar as sementes de seus desejos. Vou lhe dizer exatamente o que quero dizer. Quando você deseja transformar qualquer aspecto de sua vida, primeiro precisa aprender a desaparecer de seu estado atual de consciência. Assim como você desaparece naturalmente deste mundo quando dorme, precisa aprender a desaparecer de seu conceito atual de si mesmo. Isso não é uma metáfora. Estou falando de uma técnica psicológica natural que, quando dominada, transformará toda a sua vida com precisão matemática. Agora vamos nos aprofundar nesse princípio. A Bíblia, que não é um documento histórico, mas um drama psicológico, nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação não é algo que acontece gradualmente por meio de esforço externo. Ela acontece instantaneamente quando você consegue desaparecer de seu estado atual de consciência e ocupar o estado de seu desejo realizado. Pense da seguinte maneira: você tem um determinado conceito sobre si mesmo. Talvez você se veja como carente de alguma forma, talvez limitado financeiramente, ou não realizado em seus relacionamentos, ou restrito em sua carreira. Esse autoconceito parece sólido e real porque você deu vida a ele por meio de sua atenção e crença. Mas eu lhe digo que ele nada mais é do que uma roupa que você usa há tanto tempo que já se esqueceu dela. Não é seu verdadeiro eu. O segredo da transformação em 2025 não está em acrescentar algo novo ao seu estado atual, mas em desaparecer completamente dele. Você deve morrer para seu conceito atual de si mesmo. E essa morte não é uma morte física, mas psicológica. É o abandono completo de tudo o que você se considera ser agora. Deixe-me compartilhar com você uma técnica simples, mas poderosa. Esta noite, quando deitar a cabeça no travesseiro, em vez de rever os eventos do dia ou se preocupar com o amanhã, escolha conscientemente desaparecer de suas circunstâncias atuais. Sinta-se mergulhar cada vez mais fundo na consciência de ser quem você deseja ser. Não pense em como você se tornará essa pessoa. Essa é a velha maneira de pensar que o mantém preso ao seu estado atual. Em vez disso, entregue-se completamente à sensação de ser o que você deseja ser. Se você deseja ser rico, sinta a naturalidade da riqueza. Se você busca uma saúde perfeita, sinta a semelhança e a vitalidade de um corpo perfeitamente saudável. Se você deseja um relacionamento amoroso, sinta o calor e a segurança de ser profundamente amado. O segredo é persistir nesse sentimento até que ele se torne mais real para você do que o ambiente físico. Veja, em 2025, você não está tentando mudar as coisas no mundo de César. Você está reivindicando seu lugar de direito como o poder operante do seu universo. O mundo externo, por mais sólido que pareça, nada mais é do que uma sombra, um reflexo de suas suposições internas. Mude a suposição e você mudará o reflexo. Essa é a lei. Lembrou-me de uma senhora que me procurou em circunstâncias terríveis. Ela estava enfrentando a ruína financeira, seus relacionamentos estavam em frangalhos e sua saúde estava debilitada. Ela me perguntou o que deveria fazer para mudar sua vida. Eu lhe disse exatamente o que estou lhe dizendo agora. Desaparecer completamente desse estado. Ela me olhou perplexa, esperando algum sistema complexo de afirmações ou ações externas. Mas eu lhe disse que seu mundo externo nada mais é do que a objetivação de suas conversas internas. Mude sua conversa interna e você mudará tudo. Ela começou a praticar esse princípio. Todas as noites antes de dormir, ela desaparecia completamente de seu estado problemático e assumia a sensação de ser a pessoa que desejava ser.
Ela sentia a satisfação da abundância financeira, a alegria dos relacionamentos harmoniosos, a vitalidade da saúde perfeita. Em 3 meses, seu mundo inteiro se transformou. O dinheiro chegou a ela por canais inesperados. Seus relacionamentos foram curados de uma forma que ela jamais poderia ter planejado. E sua saúde se restabeleceu naturalmente. Isso não foi coincidência ou sorte. Foi o perfeito funcionamento da lei. Alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, minhas circunstâncias são diferentes. Você não entende minha situação específica. Eu lhe digo que as circunstâncias não importam. Sua situação atual, por mais desesperadora ou aparentemente permanente que seja, nada mais é do que uma sombra projetada por suas suposições anteriores. Mude a suposição e a sombra deve mudar. Em 2025, você deve aprender a distinguir entre o que Blake chamou de realidade e sua sombra. Sua verdadeira realidade não é o que seus sentidos lhe mostram. Ela é o que sua imaginação diz que é. O mundo de César, com todas as suas limitações e problemas, é apenas uma sombra. Você é a luz que projeta essa sombra e pode mudá-la à vontade, mudando sua concepção de si mesmo. Vou lhe dar uma técnica específica para essa transformação. Eu a chamo de arte da suposição. Quando quiser transformar qualquer aspecto de sua vida, primeiro, pergunte a si mesmo como eu me sentiria se já fosse a pessoa que desejo ser. Em seguida, naquele momento tranquilo antes de dormir, você deve gerar esse sentimento com toda a intensidade que puder reunir. Não se preocupe com o como. O como não é sua preocupação. Sua única tarefa é permanecer fiel ao sentimento de realização de seu desejo. A inteligência infinita dentro de você, chameia de Deus, chameia de sua mente subconsciente, chameia como quiser, sabe exatamente como criar as condições necessárias para a realização de seu desejo. Lembre-se, em 2025 você não está tentando fazer as coisas acontecerem. Você está permitindo que elas aconteçam ao assumir o estado correto de consciência. É por isso que eu lhe digo para desaparecer de seu estado atual. Enquanto permanecer mentalmente ligado às suas circunstâncias atuais, tentando melhorá-las ou lutar contra elas, você as perpetuará. Considere a história do filho pródigo. Essa parábola não se refere a um jovem rebelde que voltou fisicamente para casa. Trata-se do retorno da consciência ao seu estado legítimo. O país distante onde ele desperdiçou sua substância é o estado de consciência em que você se encontra atualmente se não estiver realizando seus desejos. A casa do Pai, onde há abundância e alegria, é o estado de consciência que você deseja ocupar. A jornada para casa não é uma jornada física, mas psicológica. É a jornada de desaparecer de um estado de consciência e aparecer em outro. E assim como o pai da parábola não perguntou onde o filho tinha estado ou o que ele tinha feito, sua própria e maravilhosa imaginação humana não se importa com seu passado ou suas circunstâncias atuais. Ela só responde ao que você está consciente de ser agora. Em 2025, você deve aprender a ser implacável consigo mesmo nesse aspecto. Quando se pegar pensando a partir de seu antigo estado de consciência, com pensamentos de limitação ou falta, você deve desaparecer imediatamente desse estado. Não lute contra esses pensamentos. Lutar contra eles lhes dá poder. Simplesmente retire sua atenção deles e coloque-a totalmente no sentimento de seu desejo realizado. É isso que as Escrituras querem dizer quando afirmam: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Seus antigos estados de consciência, seus antigos problemas e limitações são os mortos. Deixe-os se enterrarem. Sua tarefa é ocupar o novo estado viver, a partir da suposição de que o que você deseja já é seu. Agora deixe-me compartilhar com você outro aspecto vital dessa transformação. Seu mundo externo nada mais é do que a objetivação de suas conversas internas. O que você diz a si mesmo durante o dia? Que conversas mentais você mantém com outras pessoas? Essas conversas, esses debates e discussões internas estão criando suas experiências futuras. Em 2025, você deve tomar consciência dessas conversas internas e mudá-las deliberadamente para que se alinhem com seus desejos. Se você deseja ser rico, que tipos de conversas teria se já fosse rico?
Se você busca uma saúde perfeita, qual seria o seu diálogo interno se já tivesse uma saúde perfeita? Comece agora a ter essas conversas internamente. Isso não é fingimento ou auto-engano. Esse é o processo criativo real pelo qual seu mundo é formado. Suas conversas internas são o terreno fértil de suas experiências futuras. Mude a conversa e você mudará a experiência. Isso é lei. Mude a conversa e você mudará a experiência. Isso é lei. Lembre-se de que a Bíblia nos diz: no princípio era a palavra. Isso não se refere a palavras faladas, mas à sua fala interior, à sua conversa interna, às suas conversas mentais. Essas são as palavras que criam seu mundo. Em 2025, tome consciência dessas conversas e escolha deliberadamente aquelas que implicam a realização de seus desejos. Deixe-me contar a história de um senhor que me procurou para transformar sua carreira. Ele estava preso em um cargo que detestava, sentindo-se preso e incapaz de avançar. Eu lhe disse para mudar suas conversas internas sobre seu trabalho. Em vez de reclamar mentalmente de seu cargo atual, ele começou a ter conversas internas que davam a entender que ele já estava no cargo desejado. Ele ouvia mentalmente os parabéns dos colegas, discutia suas novas responsabilidades com colegas imaginários e sentia a satisfação de fazer um trabalho que adorava. Em poucas semanas, surgiu uma oportunidade que correspondia perfeitamente a seus desejos. Isso não era coincidência, era a lei em ação. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando sobre o tempo. Talvez estejam pensando quanto tempo isso vai levar, quando verei os resultados. Eu lhe digo que o tempo é puramente psicológico. O que parece levar meses ou anos no mundo de César pode acontecer em um instante, quando você consegue atingir o estado correto de consciência. Em 2025 você deve aprender a viver no final. O fim é a sensação de ter seu desejo realizado. Quando você realmente capta esse sentimento e o mantém, o tempo se dissolve. Os eventos e as circunstâncias necessários para a manifestação de seu desejo se desdobrarão naturalmente e sem esforço. É por isso que eu lhe digo para desaparecer de seu estado atual. Enquanto estiver consciente do tempo, enquanto estiver esperando que algo aconteça, você não estará vivendo no final. Você ainda está preso na consciência da ausência de desejo de busca. Essa consciência só pode criar mais desejo, mais busca. Em vez disso, assuma a consciência de já ser. O que você deseja ser? Sinta isso tão intensamente que isso se torne uma realidade. Sinta isso de forma tão intensa que afaste todos os outros pensamentos e sentimentos. Isso é o que significa orar, sem cessar manter o sentimento de seu desejo realizado, independentemente das aparências. Lembre-se das palavras das Escrituras. Antes que chamem, eu responderei. Isso significa que a realização de seu desejo já existe. Não se trata de algo a ser criado. É algo a ser reivindicado por meio de sua assunção do estado correto de consciência. Em 2025, você deve aprender a confiar totalmente nesse processo. Não seja como Tomé duvidoso que precisa ver antes de acreditar. Seja como o mestre que disse: bem-aventurados aqueles que não viram e ainda assim acreditaram. Sua imaginação alimentada por sua suposição e sustentada por suas conversas internas está criando seu futuro agora. Vou lhe dar outra técnica para essa transformação. Eu a chamo de revisão. Todas as noites antes de dormir, reveja os eventos do seu dia, mas não os reveja como eles ocorreram. Revise-os para que correspondam ao seu estado de ser desejado. Veja-os acontecendo de uma forma que implique a realização de seus desejos. Isso não é apenas pensamento positivo ou devaneio. Isso é envolver ativamente seu poder criativo para remodelar seu mundo. Quando você revisa um evento, na verdade está mudando a semente a partir da qual os eventos futuros crescerão. É por isso que a Escritura diz que as coisas anteriores não serão lembradas nem virão à mente. Em 2025, faça da revisão uma prática diária. Se você teve um encontro desagradável, revise-o para que fique harmonioso. Se você enfrentou um revés financeiro, revise-o para mostrar abundância.
Se você enfrentou um contratempo financeiro, revise-o para mostrar abundância. Se você tiver alguma carência ou limitação, revise-a para demonstrar realização e expansão. Faça isso fielmente e você se surpreenderá com a transformação do seu mundo. Lembre-se de que você não está tentando mudar as coisas, está mudando a si mesmo. Quando você muda seu conceito de si mesmo quando consegue ocupar um novo estado de consciência, o mundo externo deve mudar para refletir essa transformação interna. Isso é lei. Vou lhe contar outra história de sucesso. Uma mulher me procurou em profunda depressão. Ela havia perdido o emprego. Suas economias estavam esgotadas e ela se sentia completamente sem valor. Eu lhe ensinei o princípio da revisão. Todas as noites ela revisava seu dia para se mostrar bem-sucedida, próspera e profundamente realizada. No início isso lhe pareceu mecânico, até mesmo tolo, mas ela persistiu. Em poucas semanas, seu mundo inteiro começou a se voltar para ela, mas ela persistiu. Em poucas semanas, seu mundo inteiro começou a mudar. Surgiram oportunidades que ela jamais poderia ter planejado. Pessoas do seu passado entraram em contato com ela para falar de empreendimentos lucrativos. Sua conta bancária começou a crescer. Mais importante ainda, seu sentimento de inutilidade desapareceu completamente. Essa transformação não aconteceu porque ela mudou as coisas no mundo externo. Aconteceu porque ela desapareceu com sucesso de seu antigo estado de consciência e ocupou um novo. As mudanças externas foram simplesmente a sombra se ajustando para corresponder à nova luz. Em 2025 você deve se conscientizar de outro princípio crucial. Todos em seu mundo estão sendo empurrados para fora. Cada pessoa que você encontra está simplesmente desempenhando o papel que sua consciência lhe atribuiu. Mude sua consciência e elas terão de mudar o comportamento em relação a você. É por isso que é inútil tentar mudar os outros ou culpá-los por suas circunstâncias. Eles estão simplesmente refletindo de volta para você o seu próprio estado de consciência. Quando você desaparece com sucesso de um estado de consciência que atrai experiências negativas, as pessoas em seu mundo devem mudar o comportamento delas ou desaparecer de sua vida. Lembre-se, a consciência é a única realidade. Todo o resto, pessoas, circunstâncias e eventos são simplesmente sombras projetadas por sua consciência. Mude a consciência e as sombras mudarão. Isso não é teoria, é lei. Permita-me compartilhar com você uma última técnica para sua transformação. Em 2025, eu a chamo de cena de congratulações. Selecione uma cena que implique a realização de seu desejo. Faça uma cena em que alguém o esteja parabenizando por ter alcançado seu objetivo. Sinta o aperto de mão, ouça as palavras de felicitação, experimente a alegria da conquista. Torne essa cena tão vívida, tão real, que ao abrir os olhos você sentirá como se tivesse acontecido de fato. Faça isso noite após noite, até que o sentimento de realização se torne seu sentimento dominante. Isso não é visualização ou pensamento positivo. Trata-se de entrar em um estado de consciência em que seu desejo já está realizado. Quando você conseguir fazer com que esse estado pareça natural para você, quando puder viver, se mover e ser nele seu mundo externo, deverá se remodelar para corresponder a essa convicção interna. Em 2025, você deve aprender a confiar totalmente nesse processo. Não se preocupe com o como, não tente fazer as coisas acontecerem. Simplesmente ocupe o estado correto de consciência e deixe que a inteligência infinita dentro de você produza a manifestação de sua própria maneira perfeita. Lembre-se de que o mundo exterior está morto. Subsiste apenas com a vida que você dá a ele por meio de sua atenção e crença. Retire sua atenção das condições indesejadas. Dê toda a sua atenção e fidelidade ao seu estado desejado. Viva a partir desse estado, pense a partir desse estado, fale a partir desse estado. Sua transformação em 2025 não é algo que acontecerá com você. É algo que deve acontecer dentro de você. Quando você desaparecer com sucesso do seu estado atual de consciência e ocupar totalmente o estado de realização do seu desejo, o mundo exterior não terá outra escolha a não ser se transformar de acordo. Essa é a lei, e a lei não falha. Ela opera com precisão matemática.
Sua tarefa é simplesmente aplicá-la fielmente com persistência até que o estado desejado se torne seu estado natural. Então você entenderá a verdade da afirmação: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Esta noite, ao se preparar para dormir, lembre-se disso, você é tudo imaginação. O mundo que você vivencia é simplesmente a sua imaginação, expandida. Em 2025, reivindique seu lugar de direito como o poder operante em seu universo. Desapareça completamente dos estados de falta e limitação. Ocupe totalmente o estado de seu desejo realizado. Faça isso, fielmente persista, e eu lhe prometo que seu mundo se transformará para corresponder à sua nova concepção de si mesmo. Isso não é mágica, não é pensamento positivo, não é um sonho ilusório. Essa é a lei da consciência, em ação, e ela nunca falha. Que essa seja a sua prática em 2025. Morra diariamente para seu antigo eu, para seus antigos conceitos e limitações. Nasça de novo a cada dia na consciência de seu desejo realizado. Parta dessa consciência. Pense a partir dela. Fale a partir dela. Faça isso, e você experimentará a verdade da afirmação: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E lembre-se, Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana. A transformação que você busca já está completa na imaginação de Deus na sua imaginação. Sua tarefa é simplesmente entrar nessa conclusão, ocupá-la totalmente e viver fielmente a partir dela. Faça isso, e veja seu mundo se transformar de uma forma que você nunca poderia ter planejado ou previsto. Pois em 2025, você não está buscando acrescentar algo novo à sua vida. Você está reivindicando o que já é seu por divino.